Olá, boa noite. Sou o professor Daniel Chagas e vamos continuar com as nossas aulas sobre App Inventor para o curso de Ciência da Computação, disciplina de Experimentação Orientada. Então, vamos começar aqui, dar um start no novo projeto. Vou chamar esse projeto de MC Básico, que não tem aula de Ciência da Computação sem calcular um IMC. Então nós vamos fazer aqui um aplicativo bem rápido, bem simples, né? Eu vou colocar aqui instruções, vou colocar coisas para o usuário preencher. Ele vai preencher os dados dele, clicar em calcular e vai receber o valor do IMC dele, ok? Então eu vou colocar um label em que eu vou alterar a propriedade de texto desse label para ser o peso do usuário. Vou colocar uma text box onde ele vai digitar o peso, tá certo? Eu vou renomear essa text box como peso txt, certo? Renomeei aqui o elemento, cliquei aqui no botão rename, ok? Vou colocar agora um label que tem altura, para o usuário saber que essa é a caixinha da altura, a altura está aqui. E vou colocar um outro text box que eu vou renomear de altura. Altura, underline, txt. Aqui eu boto esse underline só para eu saber que é uma text box, certo? Bom, o usuário colocou aqui preencher os dados, porém ele precisa acionar isso de alguma forma. Então eu vou colocar um botão, e esse botão, o texto, a propriedade de texto dele, eu vou botar calcular IMC. Ok? Vejam aí, a estrutura tela é a mais básica possível. Agora vamos fazer isso aqui funcionar. Como é que isso funciona? Eu vou em blocos. E o primeiro conceito dos blocos que você tem que saber é que os blocos, eles, para executar, eles precisam de uma ação disparadora. Alguma coisa que vai disparar um conjunto de blocos, né? Esses blocos, geralmente, eles são chamados de when, quando alguma coisa acontecer, né? Então, você tem vários disparadores. Você pode disparar uma ação quando uma tela abrir, quando a aplicação abrir, quando receber um valor da internet, ou quando um botão for acionado, por exemplo. Então, eu vou aqui eu quero que um cálculo seja feito, né, quando um botão for acionado. Então, quando eu clico aqui no meu botão, eu tenho vários blocos associados a esse botão. Os blocos when, daqui, ó, todos eles disparam ações. Quando o botão for clicado, quando receber focos, quando receber um clique longo, quando for tocado, enfim. Eu só preciso desse botão aqui, ok? Agora eu vou trabalhar também com o conceito de variável, né? Então eu preciso, assim, eu vou fazer um cálculo de uma coisa que eu vou chamar de IMC. A fórmula do IMC é peso sobre altura ao quadrado. Então eu vou em variáveis e eu vou inicializar uma variável que eu vou chamar de IMC. Eu vou iniciar ela globalmente, vou iniciar com o número 0, matemática 0. Ok? Também outra coisa, não importa a ordem dos blocos, viu? Isso não faz diferença nenhuma. O Inventor não faz distinção de execução por ordem, ok? Então, eu tenho aqui uma variável global MC. Quando o botão for clicado, eu quero mudar o valor de MC. Então, eu vou setar, que está mostrando que tem um erro, porque eu tenho que setar o quê? Eu tenho que setar que IMC vai ser igual a peso sobre altura ao quadrado. Cadê o peso? O peso está aqui. Onde é que está? Quando o usuário digitou, quando ele vai digitar aqui o peso nessa caixa de texto, aonde vai essa informação? Ela vai para a propriedade text. Mas Daniel, não é um número? Não importa. O próprio Inventor não existe assim. Texto é texto, número, texto, tudo é igual. Ele é fracamente tipado. Então eu vou em peso e eu tenho aqui a propriedade
peso.txt. Cadê? Ponto .text, aqui. Aqui é onde está o que o cara digitou, certo? O que ele digitou está aqui. A altura do mesmo jeito, altura.text, certo? E eu sei que a fórmula matemática, aqui em matemática, que é esse azul escuro, eu tenho todas as operações possíveis. Então eu tenho aqui, ó, números, igualdade, diferenciação maior ou menor, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Opa, vou usar uma potenciação. E vou usar uma divisão. Porque é peso dividido pela altura ao quadrado. Aqui eu vejo um cálculo, peso dividido pela altura ao quadrado. O que é que ele vai fazer primeiro? Ele vai primeiro calcular isso aqui e depois vai fazer a divisão. Ok? Agora eu posso encaixar tudo. Ok. Então significa que quando o botão for clicado, eu posso ver, esse cálculo do IMC vai ser feito. Ok? Já estou com o meu emulador rodando. Vejam que quando eu uso o meu emulador, conectado aqui via emulador, eu já consigo ver aqui a minha tela. E ela está levemente diferente, né? Aqui está escrito Hint for Textbox. Por quê? Isso aqui já são melhorias que você já pode fazer no seu aplicativo, né? A minha caixa de texto, apesar de estar branca aqui, eu tenho um hint aqui. Uma dica do que é para digitar. Vou ajudar meu usuário, vou escrever aqui um peso de como é que é para ele escrever. E o hint, veja que quando eu altero, ele já muda aqui. E a altura, eu vou colocar que ele tem que botar assim, 1.75. Vejam que a minha aplicação aqui no meu emulador, se você estiver usando o emulador ou usando o seu aparelho, você já consegue ver e já consegue utilizar a aplicação rodando, né? Então se eu colocar aqui, vamos calcular meu IMC, vamos. Não aconteceu nada? É claro, aconteceu, só que eu não vi. Eu não coloquei nenhuma saída do valor. Veja que nós mudamos o valor de IMC, mas não colocamos para ser exibido, né? Então a gente precisa fazer, de alguma forma, exibir esse IMC aqui. A forma mais fácil de exibir uma variável simples dessa é colocando esse item aqui, que é um notifier, certo? Notifier que ele nos dá algumas possibilidades de exibir dados, abrir janelas. Então, após o clique do botão, vou colocar uma peça aqui embaixo, vou colocar meu notifier e vou procurar, atenção que tem vários tipos de peça diferentes, né? Eu vou querer colocar um message dialog, show message dialog, mostrar uma mensagem, uma caixa de mensagem, né? E o que eu quero colocar nessa mensagem? Eu quero exibir o IMC. Então, em variáveis, eu vou pegar, encaixar aqui que eu quero exibir o IMC para o usuário. Só que ele está pedindo outros dois pontos aqui, o título da mensagem e o texto do botão. Tá bom. Em texto, eu tenho aqui uma aspas duplas, que eu posso escrever texto. Então, o título é seu IMC é, vou colocar isso aqui, e o botão eu vou botar OK. Significa que quando eu clicar no botão, ele vai calcular o IMC e vai exibir isso numa janela. Vamos testar. Vou ter que digitar novamente aqui o valor. Estou pesando 87. Minha altura está 1,80. Calcular IMC. Essa janela aqui é fruto desse bloco aqui. Ele está mostrando o valor do IMC. Aqui o título, seu IMC é, e aqui o botão OK. Ok? Bem básico, bem simples. Eu vou dividir os vídeos em vídeos bem curtos, então esse aqui é só o básico mesmo, assim, de mostrar uma programação, um acontecimento, uma variável e uma operação. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo.